Recording is on. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Sou professor de filosofia, Rafael Sacramento. Estou iniciando aí as videoaulas, uma série de gravação para esse momento complicado que a gente está vivendo. E comecei esse primeiro material aí para o segundo bimestre. Começamos com o conceito de Antonio Gramsci, filósofo italiano, sociólogo também, antropólogo, que defende, cientista político, que defende a ideia de que todos os homens são filósofos. Então, essa segunda aula sobre esse tema, eu trabalhei na primeira justamente essa expressão, trabalhei um pouco também da linguagem e de algumas terminologias que a gente usa no senso comum, e até que ponto isso tem relevância filosófica. Fiz ali distinções relacionadas ao bom senso, o senso comum, o que diferencia o bom senso, que é um conceito gramsciano, do senso comum, que basicamente são, às vezes, o conjunto de ideias, de valores, de conceitos que nós seguimos e reproduzimos, mas não necessariamente de uma forma mais refletida, mais fundamentada. Então, hoje, a gente vai estar trabalhando um pouco qual seria, segundo Gramsci, a grande diferença, ou alguns pontos que diferencia um filósofo chamado assim, profissional, de uma pessoa comum que também pode ter várias reflexões altamente filosóficas, mas, no entanto, não se enquadra dentro desse perfil de filósofo profissional. Ok? Então, eu vou estar compartilhando aqui com vocês justamente uma tela em que a gente inicia essa reflexão a partir desse texto, né? Filósofos e filósofos. Então vamos lá. Se todos os homens são filósofos, como quer Gramsci, qual é então a diferença entre o filosofar de uma pessoa comum e o de um filósofo profissional ou especialista? O próprio autor esclarece. O filósofo profissional ou técnico não só pensa com maior rigor lógico, com maior coerência, com maior espírito de sistema do que os outros homens, mas conhece toda a história do pensamento, isso é, sabe as razões do desenvolvimento que o pensamento sofreu até ele e está em condições de retomar os problemas a partir do ponto em que eles se encontram, após terem sofrido a mais alta tentativa de solução, etc. Ele tem, no campo do pensamento, a mesma função que nos diversos campos científicos têm os especialistas. Então vamos lá, né? Primeira coisa, como eu disse para vocês, Gramsci está diferenciando uma pessoa comum do profissional, ou filósofo profissional especialista. O importante é que aqui pessoa comum não está desqualificando, só está falando que essa pessoa não tem uma formação acadêmica mais elaborada, uma certificação de filósofo, tá? Então ele esclarece que o filósofo profissional ele vai ter todo um apuramento ali técnico, ele vai ter todo um rigor lógico, porque ele passa academicamente falando, a gente não pode afirmar apenas aquilo que é a nossa opinião, mas aquilo que você teve todo um cuidado de levantamentos históricos, científicos, todo embasamento, não só racional, mas também empírico, daquelas verdades, daquelas
proposições, né? Então, o filósofo ele vai defender aquilo que ele tem conhecimento de causa. Então, a gente não pode defender uma coisa só porque a gente acha que é assim. A gente precisa fundamentar isso. E o filósofo funcional, ele conhece a história do pensamento, ele vai saber ali todas as razões, como se desenvolveu determinadas concepções de mundo. Ele vai fazer um histórico, muitas vezes um estudo filológico, etimológico dos termos, da relevância daquilo em determinados contextos. Então, ele tem um cuidado, um conhecimento, um aprofundamento científico e investigativo muito maior do que boa parte das pessoas, tá? E por isso ele pode ser classificado como um especialista enquanto filosofia, enquanto filósofo. Assim como nós temos vocês têm aula na escola, você tem português, você tem matemática, você tem a biologia, você tem a física, você tem a artes. Então, cada área são especializações, né? Um dos pensadores que fez essa distinção de dividir o todo em partes como sendo um dos critérios da ciência é o pensamento cartesiano de René Descartes. Embora, que é um filósofo aí, iluminista e tal, século XVI. O importante aqui é a gente pensar, entender que o fato de você colocar pessoas em outras disciplinas, no caso, por exemplo, se eu for falar de racismo, eu vou beber da biologia, eu vou beber da genética, eu vou buscar a fundamentação na história. Então, o filósofo, a todo momento, ele está fazendo interconexões com outras disciplinas. Ele vai estar conversando com outras formas de conhecimento. Mas a especialidade dele é filosofia. Então, ele não vai poder falar tecnicamente sobre, por exemplo, o código genético. Ele vai dar algumas noções, mas cabe ali o professor de biologia trazer um pouco mais de reflexão mais aprofundada sobre esses códigos, sobre o DNA, sobre o RNA e assim por diante. Tá? Outro ponto importante, continuando aqui a leitura, trocando em miúdos, podemos dizer que o filósofo especialista pensa, reflete, raciocina, observando mais cuidadosamente as regras da lógica e os procedimentos metodológicos que utiliza. Conhece a história do pensamento, isto é, a história da filosofia, é capaz de analisar os problemas de seu tempo à luz da contribuição dos filósofos do passado que já se debruçaram sobre eles. Então, além de ter uma reflexão, um raciocínio, uma observação mais cuidadosa, regras lógicas, procedimentos metodológicos, todo esse processo mostra aí um trabalho muito técnico que o filósofo vai fazer. Quando ele lê um texto, o filósofo muitas vezes extrai coisas de um texto que uma pessoa comum não consegue, porque ele tem todo esse cuidado, essa técnica, essa lógica, essa inferência muito maior do que pessoas comuns. Né? Então, além disso, ele vai fazer toda uma história do pensamento daquele contexto, daquela terminologia, daquele tema. Né? Então, sei lá, vamos falar de amor, vamos começar a falar de amor, do amor platônico, dos gregos, vamos depois para Aristóteles, que também vai falar de amor na sua ética a Nicômaco. Vamos falar também, Platão, além do amor platônico, ele escreve um livro chamado Banquete, que fala também sobre o amor. Sócrates, que é um dos maiores interlocutores aí dentro dessa temática, desse diálogo. E aí a gente pode depois ir trazendo o tema de amor, durante toda a história, a religião também trata, a própria Bíblia define Deus como amor. Enfim, ele vai fazer toda uma historicização do tema, vai buscar esses conceitos e vai também, além de fazer esse levantamento, ele vai explicitar para vocês toda essa história. E, de repente, ver se hoje a forma que é utilizado, que é praticado, que é sentido, o amor faz referência com o passado, tá? E assim por diante. Então, basicamente é isso. Né? Ele vai ter um olhar para o passado, vai fazer
o recorte e a busca desses conceitos e historicizar para os dias de hoje. Mas, se existe uma diferença entre o filósofo especialista e o não especialista, por que, então, afirmar que todos os homens são filósofos? Justamente para combater e destruir aquele preconceito de que a filosofia é uma atividade muito difícil e restrita a uma minoria. Então, existem diferenças entre um filósofo especialista e um filósofo comum, uma pessoa comum que faz filosofia. Mas essa afirmação, todos os homens são filósofos, é um posicionamento político que vai contra setores da sociedade, muitas vezes classista, a classe dominante, e aí a gente já pode também rebuscar a Karl Marx, até mesmo porque Gramsci, ele é marxista, ele bebe do pensamento de Karl Marx. Quando você tem pessoas que estão no poder, seja religioso, seja político, seja empresarial, para manter os seus governados, os seus aqueles que de alguma forma ela tem poder, tem gerência sobre controle, então seja o Estado enquanto políticos querem dominar a massa da população, seja a igreja que quer dominar a massa dos trabalhadores. Criar esse preconceito, essa ideia preconceituosa da filosofia é uma forma de fazer com que as pessoas elas não se aproximem de um pensamento mais elaborado, de um senso crítico, de um bom senso, né? Porque esses dominadores vão entender que se elas tiverem posse desses conhecimentos, eles vão questionar muitas posições, vão entender como que funciona a dominação e muitas vezes vai perceber que aquelas pessoas dominam não porque elas merecem, porque elas têm cabedal, conhecimento, estrutura para isso, mas porque elas estão dominando pela força, pela enganação, pela manipulação, né, por técnicas de controle. Ou então, as pessoas que estão sendo dominadas, governadas, lideradas, elas estão sendo enganadas, né? Estão, por exemplo, por não conhecer as leis trabalhistas, estão sendo cerceadas os seus direitos, punidas os seus direitos, e não tem como recorrer porque não conhece as regras trabalhistas, não conhece os seus direitos. Então, a ideia aqui é justamente que essa jogada de colocar que a filosofia é muito difícil é também uma estratégia de manipulação. Então, é isso que, essa questão política que Gramsci quer desmascarar. E por isso que a afirmação que todos são filósofos, ela é uma afirmação contundente e necessária para que todos nós saibamos que temos que ter acesso às informações para não sermos manipulados e cerceados dos nossos direitos. Tá? Então, isso é um ponto fundamental. A filosofia não é para uma minoria, para alguns. Né? É para todos. Mas quando alguns querem convencer você que é para uma minoria, inclusive setores do governo atual já teve essa fala, é porque, quando eu falo do governo atual, falo principalmente da instância federal. Né? Essa fala é uma forma de justamente garantir o controle das massas de forma corrupta, né? Inconstitucional. É importante perceber que a propagação desse preconceito cumpre uma função política conservadora na medida em que afasta a filosofia do contato com as massas, com o povo, com as pessoas mais simples. Dessa forma, impedidas de se apropriar dos conceitos e das teorias elaboradas pelos filósofos, as pessoas ficam desprovidas dessas ferramentas intelectuais que lhe permitiriam superar mais facilmente o senso comum e adquirir o conhecimento na versão anterior, que esse preconceito ele é um artifício político, ideológico, de controle. Né? O Michel Foucault vai falar que conhecimento é poder. Se eu conheço e você não conhece, eu tenho poder sobre você, pode ter certeza.
eu vou te manipular, eu vou te enganar. Você não tem como combater, como se contrapor às minhas informações, então você vai ceder. Né? Isso num diálogo comum, uma relação de duas pessoas que estão debatendo. Imagina uma relação de líder religioso e liderados e fiéis, de donos de empresa e funcionários, de políticos e cidadãos. Aí, meu querido, minha querida, a dominação vai ser extraordinária, total. Né? A enganação vai ser total. Então, para quebrar esse mecanismo, esse posicionamento, né, de que todas as pessoas estão munidas de capacidades intelectuais, biológicas, racionais, para desenvolver a filosofia. Dá trabalho, é pesado, tem que ler muito, tem que investigar muito, tem que ter uma percepção incrível, mas se você se esforçar, você consegue. Né? Então, para desenvolver o senso crítico, que é o conceito de Gramsci, que é o bom senso, é preciso estudar, ler, investigar, conhecer a filosofia. Além disso, cabe afirmar que todos os homens são filósofos, para deixar claro que todas as pessoas são potencialmente capazes de avançar de um filosofar espontâneo assistemático, restrito ao senso comum, para um filosofar mais elaborado e rigoroso, semelhante ao praticado pelos filósofos especialistas. Para isso é necessário que a filosofia e o avanço cultural da massa, de massa, não apenas de pequenos grupos intelectuais. Só através desse contato, é que uma filosofia se torna histórica, depura-se de elementos intelectualistas de natureza individual e se transforma em vida. Então, a primeira coisa, filosofia é vida, filosofia é prática. Filosofar não é apenas para você ler livro, dar um monte de inteligente, retórica, fala bonito, não. Filosofia é para você viver melhor, é para você mudar a sociedade, transformar ela, reconhecer as injustiças, os sistemas de controle, de manipulação, de corrupção. É você entender a lógica do sistema, para você mudar a sua vida e mudar a vida das pessoas. Né? Retoricamente, algumas pessoas vão usar o conhecimento, a filosofia, para o mal. Mas a ideia filosófica é ser ético, é ser solidário, é ser coletivo, é pensar no todo. Né? Os primeiros filósofos gregos, pensando nessa matriz, pensaram a filosofia como algo coletivo, para um bem social. Sócrates, né, Platão defendia a democracia. Sócrates foi aquele que morreu, né, os textos anteriores falam sobre isso, foi condenado a tomar um veneno, a cicuta, porque ele munia os jovens do conhecimento crítico, da reflexão, tanto seja da maiêutica como da ironia, do questionar, do ironizar, do entender os meandros da fala, de você levar as pessoas até as últimas consequências naquelas ideias que elas defendem, para ver se elas realmente têm embasamento. Então, isso é a filosofia. Esse arcabouço, eu não vou explicar os conceitos aqui de ironia, de maiêutica, só citei, só para colocar um pouco isso, mas em outro momento eu posso explicar, mas para mostrar que a filosofia, ela é esse instrumento de você conseguir, é uma lupa que você consegue ter acesso de um modo mais interessante, mais profundo, das grandes estruturas de como o sistema funciona. E até que ponto nessa engrenagem você está ou não sendo enganado. Ou outras pessoas estão. Tá? E aí eu termino essa parte e vou concluir com essa citação aqui do próprio Paulo Gramsci, que está aqui no caderno de Cárceres, né? Volume 1, Introdução ao Estudo da Filosofia, que Gramsci escreveu muito dos seus textos foi enquanto ele estava preso. Né? Então, interessante que a prisão, ela limita o corpo, mas ela não limita a mente. Muitas vezes, na prisão, é onde você produz as maiores concepções de vida.
ali leva você a um processo de introspecção profunda, mas também faz você conseguir entender melhor aquilo que transcende a imanência do ser, da sua pessoa, que é esse espaço, a sociedade, as suas relações. Então ele define, é preciso destruir o preconceito muito difundido de que a filosofia é algo muito difícil, pelo fato de ser atividade intelectual própria de uma determinada categoria de cientistas especializados ou de filósofos profissionais e sistemáticos. Não, a filosofia não é apenas para cientistas. Até mesmo porque tem cientistas que não são filósofos. Têm uma formação acadêmica de qualidade, mas são totalmente robotizados, seguem um sistema cego de lucro, e muitas vezes não socializa a ciência que ela deveria ser, não está ligado a estruturas de poder econômico e de lucro, mas ao bem comum. Então, por isso que a gente não pode pensar que só cientista político, só cientistas devem ter acesso a um conhecimento mais elaborado. Todos devem ter. Isso é uma condição de vida, como a gente leu anteriormente. É preciso, portanto, demonstrar, preliminarmente, que todos os homens são filósofos, definindo os limites e as características dessa filosofia espontânea, peculiar a todo mundo. Isto é, da filosofia que está contida. Então, primeiro, a gente tem que entender que tem essa filosofia espontânea, mas a filosofia mais elaborada, mais profissional, no mínimo, ela requer 3 pontos fundamentais que ele vai colocar aqui. Primeiro, na própria linguagem, que é um conjunto de noções e de conceitos determinados, e não simplesmente de palavras gramaticalmente vazias de conteúdo. Então, a linguagem é carregada de sentido. E muitas vezes esse sentido ele tem uma força toda política, um conteúdo político fortíssimo. Só para colocar aqui um tema, para a gente fazer uma discussão, eu vou citar aqui algumas pensadoras negras, como Sueli Carneiro, por exemplo, e um pensador, um filósofo negro, chamado Achille Mbembe, que ele vai falar um pouco sobre o racismo na linguagem. Eles vão trazer essa ideia que a linguagem existe um racismo. Então, por exemplo, eu utilizo muito, quando eu quero explicitar melhor um tema, ao invés de eu falar, eu vou esclarecer o assunto, eu uso justamente a palavra, eu vou escurecer. Porque a ideia de esclarecer para explicitar é uma linguagem racista. É como se tornar claro fosse fugir do escuro. E o escuro é quem? É o negro. Então, o negro é ruim, o claro é bom. Olha só como a linguagem já está colocando diferenciações, discriminações, um discurso de poder, de melhor e pior. Então, para autoafirmar, porque a gente sabe que isso é um discurso racista, que não tem coerência lógica, científica, que brancos e negros têm as mesmas capacidades intelectuais, no entanto, existe o racismo na sociedade que estrutura possibilidades de maior oportunidades para os brancos e reduz as oportunidades ou até neutraliza para os negros. Então, isso não está apenas na estrutura política, social, classista, mas está também na linguagem, como eu dei o exemplo. Eu vou escurecer para vocês essa questão. Não esclarecer, escurecer. Porque escurecer significa que eu vou explicitar, que eu vou melhorar a compreensão, e assim por diante. 2. No senso comum e no bom senso. Então, a filosofia está no senso comum, ela inicia no senso comum, mas ela tem que chegar no bom senso, ela tem que chegar num processo mais investigativo, mais profundo, mais elaborado, não só de palavras, mas de consistência de análise científica, Só vou ligar aqui o carregador, senão a máquina vai desligar. Então, é isso que o Gramsci está tentando
nos conduzir, enquanto filósofos, todos nós, é a desenvolver esse bom senso. Não é porque é a minha opinião. É a sua opinião? Beleza, mas sua opinião tem que estar fundamentada, tem que estar enraizada. Enraizada no sentido que vai às raízes de algo. Não apenas porque você acha que é, porque é assim, tem que ser. Não, porque tem condições, tem elementos para defender aquele ponto de vista, né? E também na religião popular, e consequentemente em todo o sistema de crenças, superstições, opiniões, modos de ser e de agir, que se manifestam naquilo que se conhece geralmente por folclore. Então, o pensar filosófico, ele extrapola algumas opiniões dogmáticas das religiões, que muitas vezes é uma crença, mas não tem uma fundamentação científica. Ele não vai apenas ser um posicionamento de crença, de superstições, de opiniões, jamais. Tem que ser algo fundamentado, como eu falei, cientificamente, historicamente, empiricamente. A filosofia, ela vai ser um pensamento elaborado, fundamentado, não uma crença apenas, né? E é nesse sentido que, para chegar a esse bom senso e para desconstruir essa ideia política que quer, de alguma forma, afastar a massa do acesso à informação e ao conhecimento, que a gente tem que combater esse preconceito contra a filosofia. E eu termino falando, mulher, vocês precisam ser filósofas. As mulheres feministas que estão reivindicando seus direitos, sejam filósofas. Né? Como é contraditório a gente ver uma sociedade em que as mulheres são aquelas que mais trabalham em casa, na grande maioria, quando trabalha fora, trabalha também em casa, são aquelas que são mais responsáveis pelo cuidado dos filhos, que está tudo errado isso, mas são, né? São aquelas que tiram as melhores notas na escola. E aí, quando você olha para a sociedade, quem ocupa os cargos de poder no governo? Homens. A maioria são homens. Ministros são homens. Governadores, presidentes, prefeitos são homens. Deputados são homens, em sua grande maioria. Aí você vai para a empresa, os cargos de poder, de controle, de gerência, são homens. Né? Não está certo isso. As mulheres, elas têm o melhor desempenho escolar, trabalham mais, se dedicam mais. Por que elas são desprovidas do controle, da gerência? Porque existe uma estrutura machista, a gente tem que pensar em desmistificar a linguagem, que muitas vezes fala que a mulher não tem pulso, que a mulher é sexo frágil, que a mulher é incapaz de ter punho firme. Então, todos esses preconceitos levam a sociedade a se estruturar de forma machista, privilegiar homens enquanto as mulheres, em detrimento das mulheres. Então, isso, as mulheres precisam ser filósofas, se posicionar. Não só conhecer, estar informadas, mas reivindicar os seus direitos e seu lugar na sociedade. Ok? É dessa forma que eu fecho a aula de hoje, só lembrando que, ao final de mais, provavelmente desses dois conteúdos, lá no Google Classroom, eu estarei postando algumas atividades para vocês fazerem, que aí vocês têm que assistir essa aula, a primeira aula também, que fala que todos os homens são filósofos, essa segunda aula, e depois responder essas questões. Pode buscar também outras fontes e tal. Vou procurar também colocar algum texto de apoio para vocês, e aí vocês respondam essas questões de uma forma mais materializada, porque também isso é uma atividade que vai valer, ok? Então, eu vou encerrar por aqui, né, a nossa reflexão, a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e a gente vai conversando aí até a próxima oportunidade. Até mais.